Boa noite, meu povo, boa noite. Cadê o povo das 10 horas da noite? Vamos aqui comigo vamos fechar a nossa noite aí da melhor maneira, lendo a palavra do Senhor. Quero fazer um convite, venha comigo, estamos há 16 dias. Boa noite, Cacá, seja bem-vindo. Estamos aqui há 16 dias lendo a palavra do Senhor, lendo o livro, o Evangelho de João, para conhecermos mais do nosso Pai amado, através do Filho. Deixa só eu ver aqui a nossa música. Vamos lá, meu povo da noite. Vamos terminar a nossa noite da melhor maneira. Agora sim. E é isso, venha comigo, quero fazer esse convite. Pega aí a sua Bíblia, ou preste atenção aí no capítulo 16, que eu vou ler para você. Música boa e uma boa leitura, para fecharmos nosso dia, nossa noite, para logo mais irmos descansar no Senhor. O melhor descanso, com a paz do Senhor em nosso coração. Então, eu quero chamar vocês aqui, vamos começar a nossa leitura. Vamos continuar aqui, capítulo 16. Seja bem-vinda, Bruna. Vamos aqui, chegou no melhor momento. Iremos começar aqui a leitura do livro de João, no capítulo 16. Vamos aqui no versículo 1. Essa música, não sei se está alta, eu vou baixar um pouquinho, para não tirar a concentração. Apesar de serem canções curativas, relaxantes, que entram na alma. Parece que faz a nossa alma vibrar. Não sei vocês, mas eu amo as frequências das músicas clássicas. Eu amo ouvi-las. Mas vamos aqui para o mais importante. Versículo 1. Eu lhes digo, gente, eu ainda tô achando que tá alto, eu vou baixar mais um pouquinho, tá? Por mim eu deixo alto, mas aí vai atrapalhar também, para depois deixar aí salvo. Eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando serviço sagrado a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês, tá? Que estão aqui na live. Se o som tá alto, tá? Me falem aqui. Me ajudem aqui na live. E aí eu vou continuar, tá? Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai, nem a mim. Sim, eu lhes digo estas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei
para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhe contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. No versículo 16, mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente. E vou para o Pai. Os discípulos ali na dúvida. E o que ele quer dizer com mais um pouco, não entendemos. Jesus, percebendo que estavam lhe perguntar, Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então, vou voltar aqui. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá. Porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão. Jesus fala: peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Amém. Glória a Deus. Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. O Senhor, Ele sempre estava ali,
Senhor, Ele sabe o momento certo para todas as coisas. E Ele prepara, Ele sabe o momento para entregar, para falar tudo o que iria acontecer, porque na verdade Jesus ali estava os preparando. Então no momento errado eles não conseguiriam entender, iria causar muitas dúvidas, talvez mexesse com a fé deles, com as crenças. Mesmo os discípulos andando ali com o Senhor, a gente vê que eles eram seres humanos normais e o Senhor, Ele não selecionou os melhores. A gente vê que são seres humanos aí bem normais, assim como nós, cheio ali com seus pecados, com suas limitações. Acho que vocês estão me entendendo, né? Pessoas normais, vocês entenderam. E quem conhece, a gente vem lendo aí a escolha do Senhor. Ele não foi procurar os mais certos, os mais santos. O Senhor, Ele foi ali em busca dos escolhidos. E a gente vê que todos eles ali tinham assim suas limitações, suas vulnerabilidades. Eles eram pessoas reais. E então é isso, o Senhor conhecia realmente ali o tempo de cada um. Ele sabia do coração, sempre soube, até mesmo daquele discípulo que iria traí-lo. O Senhor sempre soube tudo. Era exatamente isso que para isso que o Senhor veio. Deus Pai, como Deus Filho na terra, como Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele já veio sabendo de tudo, de toda a missão, vamos falar assim, de tudo que ele passaria e também das pessoas aí que iriam andar junto com ele. A gente vê quantas pessoas aí na jornada começaram a caminhar com o Senhor e foram ficando para trás. Realmente, andar com o Senhor nos dias de hoje e sempre é uma decisão. É uma decisão que chega e transforma, mas é uma decisão que se deve sim estar todos os dias aí fortificando a fé, alimentando a fé, para não cair aí no desespero, nas aflições, nos pecados. Porque é isso, a gente vê quanto é grandioso, quantos milagres, e mesmo assim, quantas obras maravilhosas, e mesmo assim, nós vemos aqui a dificuldade, mesmo daquele que andava ao lado, que via, muitas vezes estava ali presente, mas não conseguia enxergar na profundidade, muitas crenças, muitas dúvidas. Mas o Senhor sempre soube, e é assim, Ele nos conhece. Quando o Senhor me falou, quando o Espírito Santo falou para vir, trouxe a mensagem do nosso Senhor para que eu viesse às redes sociais falar do Senhor, falar da palavra, me mostrando quais seriam os livros, por qual caminho, por qual capítulo eu iria começar. Eu também realmente não acreditava. Não me achava assim tão capaz de chegar aqui e falar do Senhor, por não entender tanto. E o Senhor me fala assim, é disso que eu precisava. Filha, eu sei o quanto você sabe. E eu preciso exatamente do que você sabe hoje. Desse pouco que você acha que sabe. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou obedecendo, cumprindo um chamado do meu Senhor. E estou muito feliz com todas as limitações, assim como os discípulos que andavam com o Senhor, andavam com Jesus Cristo. É isso, estamos sempre aprendendo, cada dia mais. A jornada é infinita, mas o Senhor, Ele nos conhece. E quando Ele falou, ai lá, vai lá, porque eu sei do pouco que você sabe, do pouco que você carrega,
E nesse momento é esse pouco que eu preciso. Mais na frente eu vou te preparando, mas agora é disso que eu preciso. Pessoas que sabem muito menos precisam te ouvir. Amém, glória a Deus, que eu obedeci. A gente foge e tem um momento que a gente volta para casa. A gente começa a obedecer. Amém? Então, se você tem também aí uma mensagem, se você já está aí com seu coração aí em chamas para falar uma mensagem ou seja lá o que for, todos nós temos algo. Então comece, não espere. É para o nosso Senhor. Ele não escolhe os maravilhosos. Ele escolhe aqueles que Ele deseja escolher. Aqueles que Ele ama. E o Senhor ama todos nós. A todos nós Ele dá todos os dias a oportunidade de estarmos aí aos seus pés, andarmos com Ele, nos tornarmos aí amigos dEle. Amém? Então eu vou voltar aqui no versículo 23. Vou voltar aqui no 22. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade. Vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá. Porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do meu Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Amém. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhes fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem. Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. É isso. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O Senhor vive. O Senhor vive. Jesus Cristo vive. E Ele está aqui, Ele está aí, nos trazendo luz para a nossa vida.
nos fazendo enxergá-lo todos os dias em seus milagres diários, nas pessoas, em coisas, em mensagens, em vídeos, em músicas. Amém? Conheça o Senhor através da palavra. Traga para a sua vida. Traga esse escudo. O Senhor é nosso escudo, nossa proteção. O Senhor precisava ir para que o Espírito Santo chegasse até nós. O Senhor na terra, Ele estava ali, de certa maneira, limitado. Não conseguia alcançar a todos. Ainda naqueles tempos que não se tinha essa tecnologia, esse avanço, as redes sociais. Se é que vocês me entendem, tenho certeza. Mesmo assim, estamos aqui hoje falando sobre Ele, sobre a palavra, sobre o nosso Deus, nosso eterno, nosso Pai. Então o Espírito Santo, Ele está aqui, o Senhor precisava ser glorificado para que o Espírito Santo, para que o Espírito Consolador, encorajador, chegasse até nós, aqui e agora, que está aí, que está aqui, para que nos desse clareza dos caminhos de como andarmos nesse mundão de Deus. É Ele que nos guia, nos dá entendimento, discernimento, para entendermos o que é de Deus e o que não é de Deus, o caminho que é do bem ou do mal, os caminhos tortuosos, sombrios. Sim, o Espírito Santo. Quando estamos aí, voltados à palavra, a conhecer mais do Senhor, a termos nosso tempo com o Senhor, nós começamos a ter cada vez mais clareza. E é nosso direito. E foi nos dado esse direito pelo nosso Pai Criador. Tome agora posse. Tome posse de filho amado, herdeiro, imagem e semelhança do Senhor que nós somos. Eu e você, a partir de hoje, a partir desse momento, conhecendo essa palavra, acessando essa frequência, nunca mais iremos deixar nada, ninguém nos abalar, nos diminuir. Tomemos posse agora de quem nós somos, da autoridade que carregamos. O Senhor veio, nos perdoou, nos livrou do pecado, foi pago, Ele foi glorificado. Em nome de Jesus nós devemos conhecê-lo. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja no seu coração, assim como está no meu coração, é o que eu desejo, hoje, sempre e para sempre. Uma boa noite, um bom descanso. Que a luz esteja aí, está agora. Chama por Ele, clame. Decrete na tua vida hoje. Traga para a tua vida toda a proteção, toda a luz, todas as bênçãos que o Senhor já nos deu, já te deu, já nos enviou. Amém? Eu vou ficar por aqui, então. Até amanhã, pela manhã. Volto aqui para lermos aí o capítulo 17 do livro de João. Boa noite, bom descanso.